De novo. Carlito, eu fiquei pensando na seguinte situação. Você está morando onde agora? Moro em Aracaju, Sergipe. Então, eu acho o seguinte, Carlito. Eu acho que a esquerda vai cagar pra gente, não vai ter o selinho de verificado, isso não vai acontecer. E a direita, ela teve uma campanha muito forte, muito pesada, uma ascensão grande com aquela molecada ANCAP, né, sustentado pela avó do Flow Podcast. A gente precisa de ter um contraponto do Flow Podcast. Eu acho que já está na hora de tu pensar e se mudar para São Paulo para abrir algo parecido. Desculpa o termo que eu vou usar aqui agora, mas nem fudendo. Nem amarrada. Mais fácil o Carlito me financiar e eu monto aqui. Desculpa o termo, mas nem fudendo. Eu acho que não tem solução. Não tem solução. Querendo ou não, vai ter que ser. Porque é preciso fazer. Primeiro, é preciso fazer. Eu não posso abrir a minha internet o tempo inteiro e o tempo inteiro está sendo jogado na cara de todo mundo corte do Monark falando merda. O tempo inteiro, o pessoal que vai no Flow é só ANCAP de merda. É só aquela galera. Aí, para contrabalancear, tu tem no máximo o Rafinha Bastos, que é a mesma coisa, que é a mesma merda. A gente precisa de ter alguém progressista com um bom podcast, com um grande podcast. E não dá para existir um bom podcast se não for em São Paulo. Sinto muito os cariocas. Mas eu vou te citar um exemplo importante que você tocou nesse assunto. O Ferrez, ele fez exatamente a mesma crítica que você está fazendo, que ficam dando muito espaço para o Monark, que não querem dar espaço para o meio de contraponto. O Ferrez tem um podcast chamado Avesso, que é do guarda-chuva do Flow. Enquanto o podcast do Ferrez era feito na sede do Flow, ele batia o fio aqui, a produção do Flow batia o fio, chovia convidado. Quando o podcast passou a ser uma comunidade, uma periferia no Capão Redondo, se não me falha a memória, um monte de gente, inclusive esses revolucionários da internet, comunista que tem de fazer isso e aquilo, que tem de pegar arma, que tem de ir para a revolução, porque os livros da educação falam, ô irmão, é porque na comunidade para eu ir ficar difícil. O Ferrez fala, não, mas a gente manda Uber para pegar vocês aí. Mas é complicado, né? É o revolucionário de apartamento que a gente chama. Sim, então, concordo, ele está em São Paulo, por exemplo. Mas a galera não vai fazer. Você tem que ter um. Não, mas o que eu estou te falando, ele está em São Paulo. Não tem jeito. Não, mas ele está em São Paulo, ele tem assessoria cedida pelo Flow, que ele tem assessor, operador de mesa de corte, de mesa de corte, editor do canal, tem a grana que o Flow disponibiliza ali para que ele possa pagar para os convidados irem lá, tem a estrutura e mesmo assim ele tem dificuldade sendo um canal de podcast progressista. Por quê? Porque chama, por exemplo, o Haddad dá bolo, chama a Glaze não vai, entendeu? Chama artistas que se dizem aí, caras que tá que se sabota, Henrique, esse é o problema. Sim, perfeito. A esquerda se entendeu? sabota. E quando eu falo do nem fudendo, e desculpa o termo, gente, de ir para São Paulo, é porque a minha cruzada também é contra a xenofobia. Sabe por quê? Porque, assim, tem muito furo de matéria que a gente descobre aqui, que a gente faz por aqui, e que a galera ignora. Quando é um cara branco, sudestino, que é criticado, meu Deus, é o coitadinho, vamos levar agora para um programa de destaque, porque o bichinho foi ofendido em rede nacional. Quando é o gordinho preto nordestino, ele já está acostumado, rapaz. Eu faço questão, Carlito vai se surpreender, eu faço questão de trabalhar com o Carlito, inclusive, eu sendo branco, nascido na Avenida Paulista aqui em São Paulo, sendo paulista, justamente também para combater isso, biólogo. Eu acho que é o contrário, a gente tem que expandir, a gente tem que conversar com o Brasil, que normalmente não tem voz. Eu acho que isso, se a esquerda tiver um pouco mais de coesão nisso, porque copiar o Flow, cara, se eu tiver 50 mil, a gente investe no negócio e faz igual. Só que a gente não vai chegar na mesma audiência porque já tem eles. Aqui, tá vendo aqui? Eu não dei a solução de como a gente vai chegar lá. Eu disse que a gente tem que ter algo igual. Quem derrotou o Bolsonaro foi um cara de São Paulo? Não, foi o Lula, né? Então... E fomos nós, nordestinos, também, Paulo, né? Com os votos de quem? Da terra que deu origem ao Lula. Então... E, ó, tá vendo aqui, ó, os microfones Shure, comprei com doação que as pessoas fizeram. Montei um estúdio aqui em Aracaju para poder ter um podcast, para poder ter um canal de notícias. Só que qual que é o problema? A questão não é essa, a questão é de São Paulo. Cara, é só, para mim também, que sou carioca, é doloroso falar. Mas São Paulo é onde a galera tá. É onde é mais fácil de você ter convidados, né? Mas aqui conecta a gente, entendeu, Rick? Se fosse em outro momento, que a comunicação através das redes não tivesse tão difundida,
talvez eu concordasse 100% com você. Hoje eu não concordo todo, sabe por quê? Porque você vê CNN, UOL, Globo News, trabalhando nesse formato que a gente está trabalhando aqui, ó. Eles têm uns âncoras lá, oficiais. Eu moro em São Paulo, eu tô indo pro interior, Henrique. Tá impossível viver aqui, cara. Sim. Porque não adianta você trabalhar aqui. É caro. Essa cidade continua sendo reacionária, não tem jeito, apesar que o Estado também é, mas enfim, não muda muita coisa. O problema é que o Pedro falou, é grana que falta. Aí como a gente não consegue o financiamento, como é que a gente consegue burlar o sistema, né? Que é o que eu costumo dizer. Existe uma maneira do O Ferrez está fazendo isso aqui por São Paulo. Ele abre um podcast na periferia, só que tem esse problema que o Carlito acabou de falar. Os caras de esquerda que dizem que não são preconceituosos, são preconceituosos. Bom, se ele me chamar, eu vou lá. Eu vou também, não tem problema nenhum. Não, e sabe o que é foda? Eu não sou de ficar vomitando nada, mas é um cara que acompanha meu trampo, que manda salve pra mim direto, por exemplo, e por isso que eu falo que eu não preciso estar aí. O Igão do Podpah, ele troca altas ideias comigo direto. O Igão me segue, o Mano Brown segue meu trampo, os filhos do Mano Brown seguem meu trampo. Um monte de gente assim que eu admiro e que tem relevância na luta. O professor Silvio Almeida, por exemplo, que hoje é ministro dos Direitos Humanos, tava falando comigo essa semana, a gente batendo um papo sobre algumas coisas, inclusive sobre os povos Yanomamis também. Então, assim, o meu trabalho, mesmo eu estando aqui, ele tem muita relevância, assim, a gente consegue atingir muitas coisas. O grande problema, Henrique, é que me dá uma inquietação e me incomoda eu não consegui, por exemplo, fechar uma grade de 4 programas por dia na Folha Democrata, porque isso vai dar quase 6 mil e eu não tenho como pagar do meu bolso sozinho. Porque eu estou tirando hoje, e que minha esposa não escute, né? Eu estou tirando hoje de parte da monetização do meu canal para colocar na Folha Democrata, porque eu acredito que a gente precisa fortalecer mais mídias de comunicação. Só que até quando eu vou conseguir equilibrar isso, né? Porque, por exemplo... Então, eu acho que a grande solução, porque, veja, o AdSense paga a gente. O AdSense nos paga. Agora, para o AdSense nos pagar, nós precisamos ter audiência. E para ter audiência, volto a repetir, precisamos de ter um aval da galera que tá lá, cara, da galera do PT. Eles não vão dar. Vamos pensar em outra alternativa, que essa aí pode descartar. E veja, não vai gastar dinheiro nenhum. Eles não vão gastar dinheiro nenhum. A gente só precisa que eles digam, esse fulano aqui, ó, segue esse. Isso nos dará seguidores suficientes para que a gente se mantenha sozinho. É simples assim. Uhum. Mas não acontece. E sabe o que é mais foda? Eu não vou citar o nome de nenhum canal, mas, por exemplo, tem um monte de canal bosta aí, que tem 1 milhão de inscritos, quase 1 milhão de inscritos. Por quê? Porque sabe o que a audiência quer ouvir e não se preocupa com o conteúdo. Só diz aquilo que a audiência quer ouvir. Por exemplo, Bolsonaro vai ser preso amanhã. Aí a pessoa grava o vídeo. Urgente, notícia vaza, Bolsonaro será preso amanhã. Por exemplo. E não tem nenhum compromisso. E aí o que é que tá fazendo? Comprando mansão fora do Brasil de 1 milhão e 200 mil, enquanto o povo aqui se ferra. Porque quem tá aqui de verdade, né? Quem decidiu estar aqui é o que tá passando, o que você tá passando, o que eu tô passando, o que o Pedro tá passando. A gente tá vendo a situação das pessoas de verdade aí no dia a dia. Ontem eu vi um comentário no vídeo do canal Desmascarando que eu fiquei chocado. Por quê? O canal Desmascarando, cada um aqui na internet tem um formato de fazer o seu vídeo. Henrique é progressista, divulga os vídeos dele no meio da ciência, falando das serpentes ali, né? Enfim, cada um divulga da sua maneira. O meu trabalho é jurídico-político, então não tenho como fazer um vídeo de 5 minutos, sempre, porque eu preciso embasar a lei, trazer exemplos para fundamentar a minha opinião, para a gente concluir o vídeo. Então o vídeo fica com, em média, ali de 12 a 16 minutos. E aí ontem eu fiquei chocado porque o vídeo do canal Desmascarando, ele tem em média de 4 a 6 minutos. Ele resume as notícias do dia, pega 4, 5, 6 notícias ali e resume, né? Ele basicamente lê as notícias e resume. Eu gosto do formato dele também, porque para quem não tem tempo de ver jornal nenhum, pelo menos se atualiza das notícias, só que a gente faz materiais diferentes. E aí o pessoal fica, cara, faz vídeo igual Desmascarando. Gente, não dá. A gente fala sobre coisas diferentes e formatos diferentes. E sabe o que é que me chocou ontem? Um vídeo de 5 minutos do Desmascarando, um cara botou lá bem assim, ó, grava vídeos menores. É um stories. Mas é a tendência. Eu também adoro fazer vídeos de 40 minutos, cara. Mas só que ninguém vê mais.
Mas o que eu estou falando, as pessoas precisam entender que, por exemplo, tem um material, tem produtor de conteúdo que vai produzir um material de 15 segundos, de 45 segundos, porque aquela temática dá para ser produzida em 40 segundos, em 50 segundos, mas tem análise mais robusta que você não consegue fazer, você não pode fazer em 40. Mas o lance é que a plataforma não te beneficia mais. E isso é capital, né, cara? Porque você mas sabe uma coisa que a gente tem que começar a pensar, Henrique? Desculpa, eu te interrompi várias vezes, mas eu acho que é um toque importante. Aquilo que você acabou de falar do aval do Lula, sigam essas redes, façam essa coisa, nos torna menos dependente de uma plataforma, porque o que acontece? Se você tem um ecossistema, os caras vão pegar um vídeo de 1 hora, os caras vão pegar um vídeo de meia hora, vai fazer um recorte no TikTok. Isso que é uma coisa que o Paulo Pimenta e os ministros e os secretários eles precisam entender. Eles não têm que criar o canal do Paulo Pimenta ou o canal da Secom. Eles têm que pegar todo esse conteúdo que a gente está fazendo e disseminar. Sim. Existe um trabalho de curadoria. Como, inclusive, o Carlito estava citando, o trabalho do 247, dos sites de notícias, é um pouco isso também. Só que o governo deveria fazer isso também. Que é um trabalho de curadoria. Já tem um monte de gente fazendo conteúdo bacana. Você não precisa criar... Por isso que eu volto a falar. Eu entendi o que você está falando, porque tem uma falta de profissionalismo da esquerda, sim. E eu concordo com você. Mas não sei se copiar o flow é o caminho, entendeu? Eu acho que tem... Não foi copiar. Quando eu me referi a copiar o flow, precisamos de um flow. Do mundo inverso. Não, eu entendo. Não. A gente tem o nosso Globo News, né? Que virou o ICL. Pronto. Né? Já tem ali o ICL, que é a nossa Globo News, né? Porque apesar de mas para mim me incomoda muito, com todo o respeito ao Eduardo Moreira, que é meu amigo, para mim me incomoda muito ver tanta gente branca em um lugar só ainda dentro da esquerda. Para mim ainda incomoda. Com todo o respeito ao Eduardo, com todo o respeito ao pessoal do ICL, para mim ainda incomoda. Não é que tem de ter metade, que seria o ideal, né? Mas sempre, por exemplo, sai uma apresentadora preta e entra outra apresentadora preta. Então, assim, eu acho que deveria ter mais representatividade, que uma das coisas que eu falei com o Pedro, inclusive, quando a gente criou eu criei a Folha Democrata, chamei o Pedro para trabalhar aqui comigo, foi isso, a gente ter representatividade, porque senão fica... E eu volto a dizer, eu não tenho nada contra o Edu é meu amigo, né? Inclusive, foi até eu que ensinei ele como é que fazia a live com aquelas câmeras. Ele perguntou, Carlito, como é que você faz a live com essa câmera com a imagem tão boa? Eu expliquei a ele como é que fazia, né, com a live, como é que era o programa, qual que é a câmera. Fico muito feliz em ter o ICL do nosso lado. Fico muito feliz mesmo, mas eu acho até que o próprio ICL também poderia fazer esse trabalho de divulgação. Porque o que a esquerda não entendeu, Henrique, que a extrema-direita entendeu? Que a gente precisa flodar a internet com os cortes, sim, com os materiais, para a gente criar o nosso ecossistema. Por que quando a gente entra no YouTube só tem vídeo da Jovem Pan e da Record? Porque é o mesmo ecossistema. Exato. Os canais de esquerda começaram a fazer corte, tem pouco tempo, canais de notícia. Inclusive tem um canal de um amigo meu que começou a fazer tão recente, que eu acho que não tem nem 2 meses, que ele me chamou e falou, Carlito, como é que esse canal seu cresceu tão rápido aí, o Folha Democrata? Aí eu falei, a gente está adotando estratégias que a extrema-direita adotou na divulgação do material. De pegar o material em grosso modo e picotar. E a gente pega o material aqui, todo dia sai ali 10 cortes, 13 cortes, 15 cortes. A gente já tem mais de 1.000 vídeos em um canal que tem quase 4 meses. Só que o problema é que precisa ter audiência, precisa ter gente aqui. Porque assim, eu aprendi uma coisa na minha vida de uma situação que eu passei em março do ano passado, onde eu quase fiquei sem dinheiro nem para pagar minhas contas nenhuma, né? Porque eu fiquei zerado totalmente, eu parei meu canal 1 mês para ajudar o pessoal de Itabuna e do sul da Bahia naquelas enchentes que tiveram, e esqueci que a gente trabalha uberizado aqui, né? Se eu não trabalho, eu não tenho monetização. E aí eu tinha uma reservinha, foi queimando a reservinha, foi queimando, quando chegou em março eu não tinha dinheiro nem para pagar a prestação do meu apartamento. E aí eu abri a minha situação, o público me ajudou, eu me reestabeleci de novo, paguei tudo, consegui me reorganizar, só que eu também já entendi que eu não posso chegar de novo à situação que a gente chegou ano passado. Então, assim, se chegar um momento que não der para manter aqui todo mundo, a primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar algumas pessoas e manter aqueles que estão com a gente há muito tempo, né? Eu manter o Pedro, que dessas figuras todas aí, acho que é o que tem o lugar mais garantido de todos aqui, porque ele é o diretor do canal. Ninguém é insubstituível. Também tô Não, mas eu falo assim, que quando você vai fazer o... Não, mas assim, eu concordo com você que ninguém é substituível, mas assim, no critério de seleção, se eu for precisar cortar alguém, você vai ser o que será cortado por último, provavelmente, entendeu? Provavelmente será isso. Pode ser que seja o primeiro também. Gostei. Falou ao vivo isso aí, né? Pedro.
Mas provavelmente será o último, né? E aí eu não quero cortar ninguém. Como eu tô dizendo isso antecipado, porque eu tô conseguindo pagar a Folha Democrata com todas as dores de cabeça. Tá crescendo. Né? E o Pedro Zambarda tem acesso às contas da Folha Democrata, ele sabe que eu não estou mentindo. O que a gente recebe aqui hoje só paga o salário do Pedro Zambarda. Só o primeiro mês que pagou o Pedro Zambarda de um editor, que foi o mês de outubro. Acho que você pode começar a fazer igual o DCM, galera. Cadê o superchat aí para ajudar? Eu peço, mas é uma cultura que demora para se criar também, Henrique. A gente tem que. A gente está aos poucos.